Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de março, celebramos São Cirilo de Jerusalém. Nosso santo de hoje nasceu no ano 315 em Jerusalém. Era o início da época de maior liberdade para os cristãos dentro do Império Romano. Ele nasceu numa família cristã. Seu pai, por exemplo, era muito cristão e com 30 anos de idade ele foi ordenado sacerdote. E como padre, uma das primeiras missões que ele recebeu foi preparar os catecúmenos que vinham do paganismo, preparando, portanto, esses pagãos para os sacramentos. Em primeiro lugar, o batismo, depois a crisma, a primeira Eucaristia e por aí vai. Isso era considerado em Jerusalém, na época, uma das missões mais importantes dentro daquela diocese. Era preparar os novos cristãos, era o formador dos novos cristãos. E São Cirilo, ele que é um homem que nasceu numa família rica, sempre se dedicou muito aos estudos, tinha muita cultura, ele colocava todo esse conhecimento que ele tinha com muito amor, com muita delicadeza a serviço da catequese. Ele tinha muito amor naquilo que ele fazia, sabia transformar o conteúdo dos mistérios da fé numa linguagem fácil de assimilar para os catecúmenos, de modo que hoje ele ainda é considerado um protótipo, ou seja, um modelo de catequista para a igreja, hoje e em todos os tempos. Ele costumava fazer essas catequeses com os catecúmenos que vinham do paganismo, principalmente nas igrejas da Ressurreição e do Santo Sepulcro em Jerusalém. Inclusive, essas catequeses ficaram registradas e até hoje são lidas, são objeto de meditação e de inspiração para muitos cristãos, e foi também ao longo dos séculos. Nessas catequeses, ele abordava os temas os mais diversos. Falava sobre o pecado, a luta contra o pecado, a penitência, o batismo, os sacramentos em geral, explicava parte por parte do credo, ensinava a liturgia, o porquê de cada oração. Ele ia inserindo, de fato, esses catecúmenos cada vez mais na vida cristã, na vivência cristã. Com 35 anos de idade apenas, ou seja, com apenas 5 anos de sacerdócio, São Cirilo de Jerusalém foi eleito bispo, ou seja, patriarca de Jerusalém, o que mostra que ele de fato era uma pessoa muito querida, que tinha muita credibilidade diante daquela diocese. E ele tinha uma personalidade que era muito voltada para a pacificação. Ele costumava reconciliar pessoas que estavam distantes, ele era muito diplomático, mas ele enfrentou muitas perseguições, principalmente porque era a época do arianismo, essa heresia que maculou a vida da igreja durante tanto tempo. E os arianos foram muito cruéis com ele. Num período de 16 anos, os arianos se mobilizaram para exilar São Cirilo por 3 vezes. Sempre inventando alguma mentira, dizendo que ele ensinava alguma coisa errada. Ele era exilado, inclusive o maior desses exílios foi o terceiro, quando ele passou 11 anos fora de Jerusalém, peregrinando por diversos lugares da Ásia, esperando o dia de poder retornar à sua função de bispo e patriarca de Jerusalém. Quando ele volta ainda como promotor da paz, lutou muito pela unidade da diocese de Jerusalém, trabalhou muito pela renovação espiritual da diocese, pela luta contra o arianismo, contra heresias em geral, pela santificação do povo, pela formação dos catecúmenos, pela formação do clero. Foi um grande bispo. Enfrentou certa vez uma dificuldade quando explodiu miséria em Jerusalém. Ele teve a iniciativa de vender os bens da igreja, inclusive vendeu materiais litúrgicos para socorrer os pobres, mostrando essa grande sensibilidade pastoral que ele tinha com os mais abandonados, com os mais sofredores. No fim das contas, depois de uma vida consumida como bispo por amor a Cristo, à igreja, ao evangelho, ele faleceu no ano de 386, com 71 anos de idade. E no século XIX, mais precisamente em 1882, ele foi declarado oficialmente pelo Papa Leão XIII como doutor da Igreja e, além disso,
como príncipe dos catequistas católicos, colocado, portanto, como modelo a ser seguido pelos catequistas de todos os tempos. Nos unamos à Igreja que hoje celebra esse doutor da Igreja na oração que hoje a liturgia apresenta para a coleta da Santa Missa. Ó Deus, que levastes vossa Igreja a penetrar mais profundamente nos mistérios da salvação, pela catequese de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos por suas preces conhecer de tal modo o vosso Filho que tenhamos a vida em plenitude. Aproveitemos e, pela intercessão de São Cirilo, rezemos por todos os catequistas que têm um trabalho tão importante na vida da Igreja, trabalho de evangelização e de formação de novos cristãos na fé verdadeira, no autêntico Evangelho, uma experiência que leve ao encontro com Cristo, uma experiência que seja transformadora e que leve os evangelizados a se tornarem missionários. Nos inspiremos em São Cirilo para que nós também, cada um segundo a condição, sejamos os catequistas que Deus espera de nós. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós.